iniciamos com muita alegria mais um programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje falaremos sobre justiça divina. Será que Deus permite que pessoas sofram tanto e outras quase nada? O que acontece? Para tratar desse assunto, nós trouxemos a expositora Maria de Cássia Anselmo. E almas gêmeas existem? Para isso, trouxemos o expositor Roberto Watanabe. Esses assuntos estarão na pauta de hoje. Vamos começar pela pintura mediúnica? Hoje presente neste quadro a nossa querida amiga médium de pintura mediúnica, Maria de Lourdes Bassal. Tudo bem, Maria de Lourdes? Tudo bem. Uma alegria muito grande ter você aqui. Obrigada, igualmente. Muito bom. Maria de Lourdes, há quanto tempo você é médium de pintura mediúnica? Olha, mais ou menos há 6 anos que eu pinto mediunicamente. E você precisou fazer o treinamento mediúnico? Sim, eu fiz o treinamento também mais ou menos por 2 anos e depois ingressei no quadro no trabalho da pintura mediúnica. Tá certo, muito bom. Mas você também trabalha em outros setores da casa. Ah, sim. Onde você trabalha? Eu sou coordenadora da faixa etária de 7 a 11 anos da infância, juventude e mocidade. E também trabalho na área espiritual, na assistência. Bom. Trabalha bastante na casa, um pouquinho. Né? Então tá bom. Então nós teremos a grande alegria de mais tarde, daqui um pouquinho, vermos a sua tela mediúnica pronta. Vamos deixar você tranquilazinha para se preparar. Muito obrigada. Já voltamos, tá bom? Ok. Obrigada, Maria de Lourdes. Obrigada eu. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Grande espetáculo teatral, adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Preços especiais para caravanas, estudantes e idosos. Grupos de 10 pessoas pela metade do preço. Informações e vendas na livraria da FESP. Telefone 3115 5544, ramal 217. Meu nome é Nelson Pinafo, eu sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo e aqui nós estamos com a finalidade maior de ensinar os futuros alunos profissionais através dessa aprendizagem industrial, que aqui nós temos ajustador mecânico, torneiro mecânico e fresador mecânico. E estamos com as portas abertas e são os alunos mais necessitados, que os próprios pais já passaram por aqui e orientam os filhos para que dar continuidade. Estamos aqui em nossos estúdios com Maria de Cássia Anselmo, atual diretora da área de assistência espiritual e autora do livro Estudo e Prática da Assistência Espiritual, que é um livro didático para os colaboradores. Ela coordena um grupo de voluntários de mais de 5.000 pessoas, né? A área é muito grande e a Maria de Cássia Anselmo já trabalhou muito antes de chegar a esse cargo de diretora. Ela foi anteriormente diretora da área de infância, juventude e mocidade e trabalhou por muitos anos na Casa Transitória Fabiano de Cristo.
Cássia, que bom ter você aqui, a diretora da assistência espiritual, que nós desde o primeiro programa estamos falando da assistência espiritual, orientando os nossos companheiros de casa. Está feliz por estar aqui? Muito, né, Silvia? Porque realmente esse programa, nós sabemos da importância desse programa de levar o espiritismo aos telespectadores, né, desse programa e divulgar a doutrina de Jesus. Então é muito importante, nós ficamos muito felizes em estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagine, para a gente é uma grande honra, né, para a Federação e acredito que também para os telespectadores, né? Então, Cássia, como o Espiritismo explica as dores, os sofrimentos? Olha, Silvia, realmente muitas pessoas às vezes entendem errado a visão do Espiritismo frente à dor e o sofrimento. Muitas pessoas entendem que o Espiritismo, o espírita gosta de sofrer, e não é isso. Nós, na realidade, entendemos o porquê do sofrimento, buscamos as explicações dentro da doutrina, dentro de tudo que os Espíritos nos trouxeram e também do Evangelho de Jesus para entender o sofrimento. Por que sofremos? Na realidade, quando nós estudamos um pouco mais, nós podemos perceber que o sofrimento está ligado ao nosso próprio comportamento. O homem, ele é criado simples, ignorante, sem conhecimento. E, através das várias reencarnações, ele vai adquirindo este conhecimento. Mas até que nós aprendamos, é inevitável que, em algumas situações, nós erremos. E, quando erramos, podemos passar pela condição da dor e do sofrimento, que é uma consequência dos nossos próprios atos. Nós costumamos dizer que é o processo pedagógico divino. Quando Deus, que não castiga, porque nos ama, e rege todo o universo pela lei de amor, mas Ele permite que para o nosso aprendizado, nós arquemos com as consequências daquilo que fazemos. E quando nós conseguimos perceber, então, os nossos atos, quando nós nos distanciamos das leis de Deus, que é a lei de amor, nós sofremos. Então, sempre que nós estamos cumprindo estas leis maravilhosas e divinas, cuja a central é a lei de amor, quando nós cumprimos essas leis, nós somos felizes. Agora, quando nós nos afastamos delas, nós sofremos. E é assim quando nós somos egoístas, quando nós somos vaidosos, orgulhosos, quando nós fazemos com que o nosso semelhante sofra. Então, é um aspecto muito amplo que nós temos que estudar. E a dor, ela está, como nós já dissemos, justamente ligada a essa condição, de que faz parte do nosso crescimento. Aí você pode me perguntar, mas todo mundo tem que sofrer para crescer? Não tem que sofrer. Não. Tá. Mas até um determinado período da nossa vida, enquanto ainda somos imaturos, espiritualmente falando, desconhecedores das leis divinas, o sofrimento pode sim nos visitar. Agora, o sofrimento, para ele realmente ser válido, nós temos que compreender o porquê sofremos. Quais foram as atitudes que nos levaram a sofrer? E, dentro deste conhecimento, tentar modificar o nosso comportamento. Cássia, aproveitando essa sua resposta tão profunda, eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima dessa resposta. Há pessoas que se queixam, né, que elas são infelizes e os vizinhos que praticam tanto mal, às vezes são até conhecidos aí no mundo do crime, por que não dizer, e aparentam uma felicidade. Como que se explica isso? É uma coisa muito interessante de nós comentarmos aqui. As pessoas, tudo está ligado aos nossos valores. Então, muitas pessoas confundem a felicidade com o prazer. Ou confundem a felicidade, que é algo que vem do espírito. Uma pessoa, para ser feliz, ela tem que estar de bem com a vida, consigo mesma, e cumprir as leis divinas. Quando nós estamos próximos do amor, praticando o amor, nós somos felizes.
Existem outras pessoas que têm da vida algumas facilidades, que são passageiras, que são materiais, que não trazem a felicidade. Elas trazem o prazer, elas trazem alegrias que são, que podem... Efêmeras, né? Efêmeras, que se desfazem muito rapidamente, porque nós somos espíritos. E aquilo que pode nos completar também precisa ser algo espiritual. Nós não somos seres materiais, que se completam com a matéria. Então, como você disse, às vezes a gente sempre se diz, né? Quando a gente olha, a grama do nosso vizinho é mais verde, não é? Então a gente olha o vizinho que é mais feliz, o filho dele é bem realizado, ele tem o carro do último ano. Às vezes a gente imagina que o casamento seja feito de felicidade, mas quando nós colocamos um olhar mais apurado, não são esses itens que nós temos que realmente verificar, né? Certo. Mas é como ele se comporta frente àquilo que tem. Não estamos questionando, não valorizando o progresso, as posses materiais, que claro, todos nós buscamos o conforto, todos nós progredimos, o espírito progride porque também quer mais conforto, porque também busca este crescimento material, mas não é isso que vai realmente nos preencher. Então a pessoa pode ter uma riqueza material ou facilidades e não ser feliz. A outra pessoa pode ter riquezas e ser feliz. Então não é o dinheiro ou a posse, mas é como nós nos comportamos tanto frente à necessidade quanto frente à riqueza. Muito importante isso. Agora, muitas perguntas que nós temos dos nossos telespectadores sobre os demônios e os anjos. O que a doutrina espírita explica sobre anjos e demônios? Kardec, ele, quando ele nos traz a doutrina espírita, ele lança um livro justamente para falar sobre isso, que é o céu e o inferno. E neste livro, que é tão importante, ele vem explicar muito profundamente tudo isso. E ele nos fala que Deus ama a todos e nos criou da mesma forma. Todos nós somos criados por Deus da mesma maneira. E Deus não tem preferidos. Ele jamais iria criar um ser totalmente voltado para o mal, sem nenhuma chance de progresso. E também não teria injusto também. Claro, isso, né? sem dúvida. E não iria criar alguém também perfeito. Alguém que não tivesse que passar como os outros. Porque para Deus não existem preferidos. Todos nós somos iguais. Então nós crescemos, nascemos, fomos criados por Ele, simples e ignorantes, e vamos crescendo à medida que adquirimos o entendimento, conhecimento e a capacidade de amar. Mesmo os espíritos mais evoluídos também nasceram simples e ignorantes como nós. Então Deus não criaria alguém voltado eternamente para o mal. Quando nós observamos alguém que ainda é voltado para a violência, alguém ainda que pratica o mal, nós temos que olhar para este irmão como alguém que está crescendo. Aquele não é o destino dele. Ele ainda está aprendendo, como uma criança na escola que não sabe todas as lições. Então ele ainda, às vezes nós recebemos muitas mães, sabe, Silvia? Mães que têm filhos dependentes químicos, mães que às vezes passam por situações de muita dor e vem aquele filho fazendo coisas que elas julgam e que a gente compreende que sejam erradas, fazendo as pessoas sofrerem, maltratando o próprio corpo, no uso de drogas, de substâncias químicas que prejudicam. Às vezes chegam até mesmo a roubar para poder se fazer das mães, dos pais. Exatamente. Então, uma mãe olha aquele ser e ela sabe que na essência ele é bom. Ela sabe. Então, a gente sempre diz para a mãe, calma, vamos fazer preces, vamos
continue orando, porque você é o anjo bom da vida desse ser. Se você desistir dele, como é que fica, não é? Então, quando a gente olha para alguém que está neste caminho, nós temos que enxergar alguém que sofre também, porque não é porque você faz o mal que você não sofre, mas é uma pessoa que ainda não aprendeu o valor do bem, do amor, ainda não respeita a si e não respeita o próximo. Então, nós temos que olhar para essa pessoa com esperança, porque um dia ela vai melhorar. Pode não ser nessa reencarnação, mas um dia ela vai entender o valor do pai, da mãe, e vai trazer a gratidão. Então, a gente não pode desistir de quem a gente ama. E aquele ser que é bom é porque ele trilhou todo este caminho de crescimento e hoje ele consegue enxergar de uma maneira mais ampla Deus, o semelhante a Ele mesmo. Então, foi um aprendizado conquistado, que todos nós conquistamos a nossa evolução. Cássia, vamos fazer um intervalinho? Claro. Nós já voltamos. Você espera aqui conosco, não é? Com certeza. Querido telespectador, até daqui a pouquinho. Nós estamos aguardando vocês. Lançamento do livro CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores. Este livro está destinado a todos aqueles que, com amor a Jesus e seus ensinamentos, reconhecem a importância de fazê-los florir nos corações das nossas crianças e jovens. Meu nome é Maria José, eu trabalho na realidade de enfermagem. Eu descobri esse curso no local que eu trabalho, porque assim, em casa eu já fazia pão, fazia algumas coisinhas caseiras. E eu me interessei por me aperfeiçoar em padaria. É um curso que eu estou gostando muito, é bem claro, bem explicativo. A gente faz na prática, né? Então assim, é uma aperfeiçoação para o dia a dia. Eu pretendo, quando sair daqui, montar alguma coisa em relação à padaria, ou então procurar algum emprego na área. E assim, o que a gente faz cada dia é um aprendizado diferente, um pão diferente, o jeito de fazer a massa, de você cortar, de você enrolar, e coisas que você da casa, no dia a dia, mesmo com receitas, tudo, você não tem ideia como que é feito. Então assim, esse curso para mim foi muito importante, está sendo muito importante. Eu tenho um aprendizado muito bom aqui, um ambiente bom para poder você estar aprendendo, uma disponibilidade de coisas que eu não teria em outro lugar, assim, principalmente que é um curso que é gratuito, o mais importante, porque eu não teria condições de pagar um curso de padaria. E o que eu ia falar mais assim a respeito da escola, que quem pudesse fazer, que tivesse oportunidade, que tivesse a necessidade, é pôr a mão na massa e trabalhar. E vir se inscrever e participar das aulas e trabalhar. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E hoje estamos conversando com a diretora da área de assistência espiritual, Maria de Cássia Anselmo. Cássia, existe o pecado dentro da doutrina espírita? Não existe. Não existe. O pecado é uma ideia que nasce com Adão e Eva, no entendimento de que eles teriam cometido o pecado original e por isso, e deste pecado original veio todo o sofrimento que a humanidade hoje enfrenta. Para nós, dentro daquele entendimento que nós já conversamos, de que nascemos simples e ignorantes e crescemos com os nossos erros e acertos, nós vamos adquirindo conhecimento e aprendizado. É evidente que existem algumas situações dentro da nossa vida onde nós vamos errar,
Mas a ideia de que nós estamos pecando e que esse pecado ele não tem absolvição e que nós não podemos voltar atrás naquilo que fizemos de errado, esse conceito não existe para nós. Quantas pessoas nós conhecemos que se arrependem? Quantas pessoas nós conhecemos que, depois de ter realizado algo negativo, um engano, um erro, e dentro da vida a gente vê tanta coisa, né, Silvia? É verdade. Situações de pessoas que nos procuram aqui na casa, que cometeram um aborto, que se separaram, que prejudicaram, que se utilizaram de drogas. Até tem um caso muito interessante de um jovem que ele disse que ficou muito tempo sem vir procurar nenhuma religião porque ele usava droga. E ele tinha medo de vir a uma casa espírita, ou ele, na época ele pertencia até a outra religião, porque ele não queria que Deus se lembrasse dele. Porque como ele estava errando, ele achava que se Deus percebesse, se ele fosse na casa de Deus, e qualquer casa, e Deus percebesse que ele estava errando, que ele seria punido por Deus. E é uma ideia completamente equivocada, porque no momento em que nós mais estamos perdidos, é quando nós temos que buscar a Deus. Então, as pessoas que procuram a casa justamente tentando encontrar uma luz, uma saída, uma esperança, vem no momento em que estão fragilizadas, muitas vezes que cometeram erros que são realmente coisas difíceis de superar, mas pela bondade do Pai, a própria reencarnação já nos mostra isso. A reencarnação é uma oportunidade de começar de novo, sempre. Então, Deus nos dá a cada momento a oportunidade de nos reharmonizar com as leis do universo. Então, mesmo que nós tenhamos errado, isso é uma mensagem que nós deixamos aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, de que por pior que tenha sido o erro que nós tenhamos cometido, Deus nunca vai deixar de nos amparar. E nós temos, por essa misericórdia divina, sempre a oportunidade de começar de novo. Nós nos lembramos de um caso de uma moça que ela chegou a essa casa muito abatida, muito abalada, porque ela havia praticado o aborto alguns anos atrás. Quando ela começou a estudar, ela viu que realmente não se pode atentar contra a vida, que o aborto é algo que nós não podemos levar adiante, porque nós estamos ferindo o direito de outra pessoa a vir a este mundo. Sim. Quando ela tomou consciência disso, ela então ficou muito abalada. Ela achou que ela tinha cometido um pecado mortal, né, que a gente diz. E a gente vem com essa ideia de que nós pecamos e que vamos para o inferno e que de lá não vamos sair. Na realidade, o inferno é o que nós vivemos dentro do nosso pensamento, do nosso coração. E conversando com ela viu que ela tinha outras oportunidades. E hoje ela trabalha em outra casa espírita ajudando crianças. Então, nós temos oportunidades, né? Porque quando você fala pecado, é uma coisa que te condena. É um erro que a gente tem na mente que nós não podemos voltar atrás. E Deus não age dessa forma conosco. Ele dá sempre oportunidade de crescer. Cássia, estou me lembrando da fase que você era diretora da Infância e Juventude e Mocidade, que as crianças vinham muito apavoradas, que apanhavam dos pais, né? Pais violentos em casa. E eu lembro que nós precisávamos falar para essas crianças que os pais não são deuses, né? Deus é um pai misericordioso e que o papai que está em casa é apenas alguém que está aprendendo a ser pai, né? E como isso fazia bem para as crianças, não é? Porque eles entendiam que eles deviam perdoar o pai, que é tão importante. Você podia nos falar alguma coisa sobre a infância, sobre esse perdão que a criança precisa crescer através desse conceito de perdão e que Deus realmente é um Pai misericordioso? Claro. Quando a gente fala de Deus, nós vamos nos lembrar de duas fases da humanidade. A primeira, quando nós ainda enxergávamos Deus como alguém, uma visão antropomórfica, ou seja, ligando Deus, nos igualando a Ele, com as características humanas. Então, quando nós encarávamos Deus desta maneira, nós
antevíamos que ele também seria sujeito a ter os mesmos humores, as mesmas falhas que nós. Mas Deus não é assim. Deus é um pai de amor, de bondade, conforme Jesus nos apresentou. E dentro deste processo pedagógico divino, nós vamos encontrar dentro da reencarnação espíritos nascendo dentro de famílias onde o mais evoluído nem sempre é o pai e a mãe. É verdade. Dentro de uma família, às vezes o filho ele é mais evoluído moralmente, espiritualmente que o pai e a mãe. E existe um sofrimento nisso quando o filho se vê, às vezes nós, filhos, podemos estar numa família onde o pai é violento, onde a mãe ela não tem um comportamento que seria aquele do nosso agrado. Mas é como você disse, existe ali também a misericórdia divina. Isso não é um castigo, mas é uma oportunidade de crescimento. E tudo que acontece à nossa volta tem um motivo de ser, tem uma razão de ser. Existe ali um aprendizado. Quantas vezes, né, Silvia, nós não vamos ver o filho ensinando para o pai? Vimos muito. Muito. Vimos. Então, o perdão em todo relacionamento, não só nesse de pais e filhos, onde é muito importante, mas se nós não perdoarmos as pessoas que não agem de acordo com a nossa vontade, na verdade nós vamos ficar sozinhos no mundo. Porque cada um de nós é diferente, cada um de nós tem sonhos, cada um de nós tem vontades, entendimentos diferenciados. E olhar o outro com um olhar de compreensão e tolerância é o que possibilita a união da família, da sociedade. Claro, a gente tem que dizer às vezes aquilo que precisa. Olha, você está errado. Sim. Mas é como e você nos ensinou isso quando também, que a Silvia também foi diretora da área de infância, juventude e mocidade aqui da casa, né? E nós trabalhávamos muito tempo com a Silvia, trabalhamos muito tempo com ela. E ela realmente colocava isso para todos, para as crianças, né? A importância de se perdoar o pai quando ele não agia de maneira adequada. E que nós temos que nos entender, nós temos que realmente nos perdoar para que haja uma convivência harmoniosa, porque senão a sociedade não fica em paz, né, Silvia? Verdade. Emocionante nós lembrarmos, né, que uma criança, quando tinha medo do pai, até ódio, por que não dizer, depois vinha relatando para todos nós que tinha feito uma prece pelo papai quando chegou embriagado em casa. Eu lembro dessa história. Muito emocionante, né? Muito emocionante. Ver que a criança já aprendeu de pequenininha. E que o pai, naquela ocasião, eu lembro que você contou que o filho viu o pai chegando embriagado, ele correu, se escondeu, não foi isso? Ele foi embaixo da cama. Fez uma prece e as coisas em casa foram se acalmando. Né? Então, aí ele foi perdendo o medo, né? Porque ele se sentiu ligado ao Pai maior, que é Deus. Então essa concepção de pecado, que Deus castiga, que manda para o inferno, não cai por terra realmente, porque Deus é um Pai misericordioso, não é? Com certeza. Então, Cássia, também tem perguntas a respeito de Jesus. Há religiões que acreditam que Jesus é Deus. Como você poderia explicar isso mediante o Espiritismo? Dentro da codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, nós temos lá várias questões falando de Jesus. E uma delas diz o seguinte, qual teria sido o ser mais perfeito que tivesse habitado a Terra, nosso planeta? E lá os Espíritos respondem, vede Jesus. Então, eles nos dizem que o modelo absoluto é Jesus. Na verdade, Jesus é o nosso governador planetário. É nosso irmão. Foi criado por Deus, mas não é Deus. Aqui, para nós, ele é o irmão mais evoluído, é o irmão mais velho, aquele que ama, que cuida, que está aqui no nosso planeta desde a sua formação, desde quando houve o Big Bang e toda a transformação, né, daquelas substâncias químicas na formação do nosso planeta. Jesus já estava com a sua equipe administrando tudo, desde dos primórdios do nosso planeta. Mas Jesus, ele também foi como nós.
porque ele também foi criado... Difícil pensar nisso, mas é a pura realidade. Às vezes a gente diz assim, se ligue com Jesus, mas Jesus está tão longe. Não, Jesus não está longe, nós é que nos distanciamos dele, não é? Porque Jesus está sempre perto, sempre acessível pelo nosso pensamento. Então, Jesus, no nosso entendimento, ele é filho de Deus, como nós. Muito mais experiente, muito mais sábio, já detendo a condição de amor. É um espírito crístico, é um espírito que vem de outras dimensões, muito mais evoluídas do que a nossa, mas ele é um filho de Deus como nós, né? Uma pessoa que passou por dificuldades, que também sofreu, que aprendeu e que hoje atingiu uma evolução como todos nós também vamos atingir, porque ele mesmo disse, vós sois luzes, podereis fazer o que faço e muito mais. Nossa, que os discípulos nem entenderam muito bem isso naquela época, né? Não. Porque ele já falava de reencarnação, Já. não é verdade? Exatamente. E só através da reencarnação que você pode evoluir, aprender mais. Então, uma pessoa que é considerada ruim, pecadora em outras religiões, vai para o inferno, mas sem chance, né? Para nada. E Deus dá uma chance. Que maravilha que é o Espiritismo. Cássia, muito obrigada pela sua presença, por suas elucidações. E nós contamos com você mais vezes nesse programa. Foi uma alegria estar aqui com vocês e sempre que vocês me chamarem e houver oportunidade, com certeza estarei aqui com muito prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Cássia. Obrigada. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Bom, nós temos uma escola de eletricidade, patrocinada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu diria que o primeiro objetivo dessa escola é fazer aquilo que Jesus recomendou. Não dê o peixe, ensine a pescar. Então nós buscamos orientar da melhor maneira possível para que haja o melhor aproveitamento. E se a pessoa sair daqui considerada capacitado, ele já pode sair por aí fazendo serviço de eletricista. Para o quadro O que é o Espiritismo, nós estamos hoje aqui com o expositor da casa para nos dar alguns esclarecimentos. Ele é Roberto Watanabe, bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Administração pela PUC, também em São Paulo, e é bacharel em Administração de Empresas pela USP. Ele é um grande trabalhador da FESP, trabalha na assistência espiritual, na área de ensino. Na área de ensino, atualmente, ele é diretor do curso de filosofia. Ele também é articulista da revista O Semeador Internacional da FESP, que um dia você vai conhecer. Nossa equipe de produção foi às ruas, então nós temos algumas perguntinhas. Vamos a elas? Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se almas gêmeas existem. Almas gêmeas, no sentido que normalmente nós entendemos, de acordo com a doutrina espírita, elas não existem. Como que ela é entendida, essa expressão almas gêmeas? Normalmente ela é entendida no sentido de que cada um teria, nesse universo, no mundo, uma outra pessoa a quem estaria destinada a se encontrar um dia
e que quando se encontrasse, então ficariam juntos pela eternidade. Essa ideia não existe, né? Quer dizer, para a doutrina espírita isso não existe. A origem dessa expressão almas gêmeas, ela remonta a um tempo bem passado, na realidade, a um diálogo de um filósofo grego chamado Platão, que no século IV a.C. escreveu um diálogo chamado O Banquete. Os gregos tinham esse hábito de se reunirem num banquete e ali, então, os participantes faziam discursos sobre temas variados. Nesse caso, o tema era o amor. E um dos personagens desse diálogo, chamado Aristófanes, ele explica qual que seria a origem do amor na concepção dele. Ele diz que, no princípio, as pessoas nasciam aos pares. Então, uma determinada pessoa teria 2 cabeças, 4 braços, tudo em dobro, né? Mas era uma única pessoa. Certo. E, de acordo com Aristófanes, esses seres eram muito fortes e também muito presunçosos, muito ambiciosos. E eles, então, se revoltam contra os deuses, né? E os deuses, para castigá-los, faz com que eles sejam divididos em 2. Então, daí é que surgiu as pessoas como são hoje, segundo esse mito. Certo. E essas pessoas, esse ser que foi dividido em 2, então, constituíram 2 metades separadas. E aí, então, é que surgiu aquela ideia de que uma metade procurava eternamente a outra até se encontrar para que se pudesse unir para sempre. Então, daí é que surge essa expressão almas gêmeas, né? Mas trata-se de um mito, quer dizer, para a doutrina espírita, cada espírito é uma individualidade, ele é único, ele é indiviso, né? Não existem metades. O espírito não se divide. O espírito não se divide, Não né? se divide. Então, por isso, essa ideia de que está no mito não faria, digamos assim, não seria uma realidade. A expressão almas gêmeas também, ela tem indica, né? Indica uma situação em que 2 pessoas se encontrariam e se uniriam pela eternidade, só essas 2 pessoas. Também não é algo que estaria de acordo, né, com a concepção espírita, porque seriam 2 pessoas que se uniriam de forma, digamos assim, exclusiva, só as 2, e não, digamos assim, ignorariam as demais pessoas. Seria uma criação especial de Deus que isso não existe. Não existe, quer dizer, então, certo. até porque essas 2 pessoas, de acordo com a concepção espírita, à medida que elas vão evoluindo e progredindo, todos os seres, quando vão se aproximando da perfeição, eles vão tendo essa afinidade, esse amor natural entre eles. Portanto, o amor que deve existir, né, entre os espíritos é universal e não só entre 2 pessoas, né? Então, nesse sentido é que a resposta para essa pergunta seria de que as almas gêmeas não existem, né? Sim. O que nós podemos dizer que existem são afinidades entre 2 pessoas. Quer dizer, se 2 pessoas conviveram durante muito tempo, lutaram junto através de dificuldades, né, através de várias situações, então cria-se uma afinidade que faz com que elas se sintam bastante unidas, mas são pessoas independentes e não estão destinadas a estarem juntas pela eternidade, como a ideia da alma gêmeas dá a entender. Entendi. Muito bem. Então vamos agora à segunda pergunta? Por que nascem gêmeos? Bom, a questão dos gêmeos, existem 2 situações. Existem os gêmeos que são simpáticos um ao outro, têm afinidades entre si. Então, nesse caso, o que se explica é que esses espíritos que nascem gêmeos são espíritos que, pela sua afinidade, eles se sentem felizes de estarem juntos. Portanto, eles nascem como irmãos gêmeos. Né? Então, há essa afinidade, eles recebem uma educação também comum. Então, cria-se uma afinidade e, na realidade, digamos assim, que eles vêm juntos para que um auxilie o outro, né? Nessa existência. Desde o útero da mãe, eles já, de outras encarnações, já são
afins, já são afins. afinidade. Essa afinidade já vem de outras existências. Né? Sim, tá então certo. essa é uma situação onde nós vemos aqueles gêmeos que têm uma afinidade muito grande entre si. Mas existem também casos de gêmeos em que há antipatia até entre eles, né? Em que não há essa afinidade. Então, nesse caso, o fato de eles nascerem juntos, o motivo a causa, digamos assim, já é outra. Não é a afinidade, mas é as dívidas mútuas, digamos assim, que eles construíram nas suas vidas, né, nas existências anteriores. Então, eles vêm junto nessas existências, mesmo tendo essa antipatia, para que possam superar justamente essa antipatia, né, e aí chegarem ao entendimento e desenvolverem o amor entre eles. Seja, de qualquer forma, sejam espíritos simpáticos ou antipáticos, o fato de eles nascerem juntos como gêmeos, a finalidade é sempre o amor, sempre o bem. Né? Seria, Watanabe, assim, uma reeducação pela reencarnação? Seria. Seria um termo correto? Seria um termo correto, porque então Deus nos cria simples e ignorantes, né, nós dizemos, mas nós somos destinados à perfeição relativa. Essa perfeição relativa não é possível realizá-la numa só existência. O tempo é muito curto. Então, por isso que nós precisamos de várias encarnações para podermos realizar esse objetivo. E essas existências nós a vivemos de acordo com o princípio do livre-arbítrio que nós temos, né, onde nós podemos realizar ações boas como ações equivocadas. E tudo isso gera consequências. E que vão, digamos assim, se corrigindo, né, ao longo dessas várias encarnações. Novamente aí, que a finalidade é sempre o bem, o progresso do espírito. Tá certo. Muito bem. Mas quer dizer que esse livre-arbítrio, ele, mesmo antes do nascimento, o espírito pode escolher? Você acha que ele sempre pode escolher de ser gêmeo ou não ser, ou ter medo de reencarnar devido ao fato de ter inimigos? Nós podemos... a escolha do espírito antes de encarnar depende do seu grau de evolução, do seu grau de compreensão já das questões da vida, né? Nesse mesmo exemplo dos gêmeos, espíritos simpáticos que nasçam como gêmeos, certamente escolheram nascer juntos, né? Para que possam, provavelmente eles terão algo a realizar em conjunto, embora sejam personalidades e espíritos totalmente distintos, né? Cada um com suas tendências, cada um com suas afinidades. Eles nascem juntos, são educados juntos, mas ao atingirem, por exemplo, a maioridade, cada um vai manifestar aquelas características próprias, né? Então, são gêmeos, mas um pode, por exemplo, ser um tipo mais intelectual, outro um tipo mais esportivo, né? Um pode ser extrovertido, outro mais introvertido. Cada espírito tem a sua própria individualidade, né? Certo. Mas, sendo espíritos simpáticos, é muito provável que escolheram, né, antes de nascerem juntos. No caso de espíritos antipáticos, não dá para nós imaginarmos que eles escolheram, porque se pudesse escolher, logicamente, preferiam renascer. Né? Fica difícil, né? Escolher de nascer juntos, você já não tem simpatia, na verdade. Eles prefeririam nascer bem longe um do outro, né? Mas aí, nesse caso, como a lei que rege o universo é a lei do amor, né? Estabelecida por Deus, então, todas as diferenças, todas essas questões devem ser resolvidas no teatro da vida, né? Por isso eles nascem juntos. Que boa resposta. Muito importante sabermos disso, não é? Vamos então a outra pergunta do nosso pessoal aí da rua? Claro. Eu tenho uma dúvida. Sendo gêmeos, os dois sentem exatamente a mesma coisa? Não, sentir exatamente não, porque se um gêmeo sentisse exatamente o que o outro sente, tudo, em todos os detalhes, eles seriam a mesma pessoa. E como nós explicamos, os gêmeos são, em termos corporais, são idênticos, né? São parecidos, mas são espíritos distintos. Né? Distintos. O que pode ocorrer, e que ocorre muitas vezes, é que, devido à grande afinidade que existe entre esses irmãos gêmeos, estamos falando no caso dos espíritos que são simpáticos entre si, né? Certo. Há casos em que um sente, digamos assim, mesmo à distância, aquilo que o outro está passando.
principalmente, por exemplo, uma dificuldade, uma situação de perigo, né? Então ele pressente, né? Mas não é sentir igual, junto, né? Igual, quer dizer, é apenas algo que ocorre em função dessa afinidade que existe entre eles e que, na verdade, não ocorre só entre gêmeos, né? Também ocorre entre uma mãe e seu filho. Mães e filhos possuem muito isso, possuem né? muito isso. Então, isso é uma característica geral, né? É verdade. Mas os gêmeos, como sempre dissemos, são espíritos distintos, né? Ah, tudo bem. Vamos a outra pergunta? Quando duas pessoas se casam, elas se encontram depois da morte? E aí, Watanabe? Então, as respostas são sempre de acordo com a situação, né? Isso é que tem permeado as respostas que nós temos colocado até agora, e essa não é diferente. Se a união entre essas pessoas que se casaram é baseada em um afeto real entre os dois, quer dizer, há um amor efetivo entre os dois, é claro que a morte não vai separá-los, né? Eles certamente se reencontrarão após a morte, porque o que é importante para a aproximação dos espíritos é a afinidade que existe entre eles. E nesse caso nós estamos falando de afinidade. E isso nem a morte separa. Agora, se essa união entre esses esposos foi baseado apenas nos interesses, por exemplo, materiais, ou talvez apenas na atração física, então nesse caso, após a morte, não há mais aquele motivo para que eles se reencontrem. Então aí cada um vai viver a sua vida, né? De forma individual. Então vai depender do sentimento realmente, né? Que cada um nutre pelo outro, né? Então isso que vai importar para o resto da vida. Mas não necessariamente vir como um casal de marido e de mulher, não é verdade? Exatamente. Ele pode vir na família também, como alguém que ajuda, não é verdade? A gente tem visto isso, né? Às vezes numa família, há até inimigos dentro de uma família, mas existe aquela pessoa que parece que ajuda na totalidade, né? Sempre aquela pessoa, uma tia, às vezes que não casou, não acontece isso, Watanabe. Então aquela tia-alvo assim, das perguntas dos sobrinhos, todos, e tudo gira em torno dela para que ela ajude mesmo né? na caminhada reencarnatória. É muito bonito, não é? Você teria alguma coisa a acrescentar, então, Watanabe, de tudo que nós conversamos, para esclarecer mais ainda? Se você quiser, fique à vontade. O que nós podemos resumir de tudo que nós conversamos é de que há uma lei que rege esse universo, né? Essa lei estabelecida por Deus, que é a lei do amor, que se aplica aos espíritos. Para as questões materiais existem as leis físicas, que são algo de outra dimensão, mas para o espírito o que rege é a lei do amor. Então, todos esses encontros e desencontros de espíritos ao longo das suas existências têm por objetivo justamente a prevalência dessa lei do amor. Uma lei do amor que no início ela é restrita à família, àquelas pessoas, aos amigos, às pessoas mais próximas de nós, mas que à medida que nós vamos progredindo nas nossas existências, essa lei vai se estendendo a toda a humanidade, né? Então esse amor, por exemplo, universal é o que Jesus demonstrou, né, por todos nós. Então esse seria o objetivo que nós para o qual nós nos dirigimos. E esse tema, então, que nós falamos hoje, seria um aspecto particular dessa romagem, digamos, geral, né? Que atingir o objetivo geral do que Jesus veio trazer para a humanidade. Né? Isso, Muito bom, olha, ficamos muito felizes com a sua presença, com as suas respostas. Tenho certeza que o nosso telespectador ficou assim muito feliz de saber, não é? Que o Espiritismo é uma doutrina que consola, que alivia e que é verdadeira. Né? Esclarece. Porque esclarece muito e as pessoas não precisam ter medo, né? Podem acreditar, ter fé em Deus, que Deus é um Pai
maravilhoso para todos nós. Isso. Muito obrigada, Watanabe. Eu que agradeço. Esteja mais vezes conosco aqui. Estarei. Foi muito Obrigado. bom. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Grande espetáculo teatral, adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Preços especiais para caravanas, estudantes e idosos. Grupos de 10 pessoas pela metade do preço. Informações e vendas na livraria da FESP. Telefone 3115 5544, ramal 217. Temos aqui mais um trabalho realizado de pintura mediúnica pela médium Maria de Lourdes Bassalo. Maria de Lourdes, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que você sentiu durante esse trabalho. Porque você chegou um pouco insegura, não é? Dizendo que nunca tinha sido filmada, pintando mediunicamente. E eu gostaria que você explicasse para eles o que você sentiu durante o trabalho. Pois é, Silvia. Eu nunca fui filmada, nunca fui gravada. Então. E confesso que eu estava um pouquinho insegura, nervosa. Mas, com o decorrer, né, o início da pintura, eu fui sentindo uma paz muito grande. Assim, uma calma. E foi esse o resultado dessa tela. Calma, né? Ela pelo menos demonstra assim uma paz, porque a gente tem uma vida tão tumultuada, tão corrida e de repente a gente muitas vezes não percebe as oportunidades que Deus nos oferece, observar as coisas, a sua criação e de repente a tela ficou assim calma, tranquila, serena e bela. E bela. E bela. Que é pra gente aproveitar isso, um pouquinho mais o que ela nos oferece, que muitas vezes a gente não percebe. Viu? Então, concluindo, a pintura mediúnica serviu para nos mostrar hoje que a vida é bela. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Muito bem. Olha, muito obrigada, Maria de Lourdes. Esteja sempre conosco. Tenho certeza que os nossos queridos telespectadores gostaram muito desse trabalho. Muito obrigada. E para encerrarmos o programa de hoje, nós vamos ler uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. Quando o céu estiver em cinzas, a derramar-se em chuva, medita na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Encerramos assim mais um programa Um Sentido para a Sua Vida. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser.